2004 foi sem dúvida um dos anos mais surpreendentes da história do futebol. Se você acha que o futebol é simples e previsível, é aquele preto no branco, basta você olhar para 2004 que você vai mudar de ideia na hora. Nesse ano, o conceito de zebra se tornou a regra, desde a Europa até a América do Sul. Times que ninguém esperava brilharam no cenário mundial. E nesse vídeo eu vou te contar quais foram as maiores surpresas daquele ano e como isso impactou o futuro do futebol. Então vem comigo. A gente começa a nossa jornada na Alemanha, onde o Werder Bremen fez história ao conquistar a Bundesliga e a Copa da Alemanha de 2004. Um título completamente inesperado, já que o Bayern de Munique parecia imbatível naquele ano. Só que o Werder Bremen, sob o comando de Thomas Schaff, fez uma campanha espetacular. Com uma defesa sólida e o poder ofensivo de jogadores como Ailton, que terminou como artilheiro do time, o Bremen superou as expectativas e se sagrou campeão da Bundesliga, deixando para trás os gigantes do futebol alemão. Agora, saindo da Alemanha, mas ficando na Europa, chegou a hora da gente pisar na Espanha, onde foi uma grande surpresa o Valência ter conquistado a La Liga e a Copa UEFA em 2004. O time do Rafa Benítez fez uma campanha impecável no Campeonato Espanhol, superando gigantes como o Real Madrid e o Barcelona. Além disso, o Valência levantou a Copa UEFA, hoje chamada de Europa League, derrotando o Olympique de Marselha na final. Naquele ano, o Valência se tornou uma das forças mais respeitadas do futebol europeu, e eles batiam de frente com qualquer um que entrasse no meio deles. Seguindo na Espanha, agora a gente vai falar do Real. Só que calma aí, se o assunto é zebra, não pode ser o Madrid. Eu tô falando do Real Zaragoza. Eles conquistaram a Copa do Rei em 2004 em uma final histórica contra o Real Madrid. Com um time bem estruturado e com a liderança de jogadores como David Villa, o Zaragoza venceu o Real Madrid por 3-2 em uma virada sensacional. O time que estava longe de ser favorito se consagrou campeão da Copa do Rei, dando uma verdadeira aula de superação. Agora, saindo da Europa, vindo direto pro Brasil, a gente vai falar do Santo André, que proporcionou uma das melhores histórias do futebol brasileiro. Eles conquistaram simplesmente a Copa do Brasil em 2004. O time do ABC Paulista, que jogava a Série A do Campeonato Brasileiro, surpreendeu a derrotar o Flamengo na final, vencendo por 2-0 no jogo de ida e segurando um empate no Maracanã no jogo de volta. O time era comandado por Sérgio Soares e teve um futebol eficiente e uma grande participação de jogadores como Éder e Edmilson. E esse título entrou para a história do futebol brasileiro. Ainda na América do Sul, chegou a hora do Once Caldas fazer história ao conquistar a Copa Libertadores de 2004. Sim, cara, você não ouviu errado. O Once Caldas tem uma Libertadores. O time colombiano, que não era nem de longe um dos favoritos, se superou ao longo da competição e bateu o Boca Juniors na final, que naquele tempo era uma das maiores potências do futebol sul-americano. Só que essa mística do Boca Juniors não foi suficiente para intimidar o Once Caldas, que resolveu cravar seu nome na história do futebol sul-americano e mundial. Agora, voltando para a Europa, quem poderia esquecer da Eurocopa de 2004? Um torneio onde a Grécia, um time sem grandes estrelas e cheio de desconfiança, derrotou a França nas quartas, a República Tcheca nas semis e Portugal na final, fazendo uma campanha histórica. A equipe de Otto Regagel, não sei se eu falei certo, fez uma campanha marcante, sendo muito pragmática e defensiva, mas extremamente eficiente. O jogo da final contra Portugal, que aconteceu em Lisboa, foi o ápice dessa trajetória impressionante e a Grécia se tornou campeã da Europa pela primeira e única vez na história. Por fim, ainda na Europa, a gente chega numa das maiores surpresas da história da Liga dos Campeões, o Porto de 2004. Sob a direção do histórico técnico José Mourinho, o Porto surpreendeu todo mundo na Champions League de 2004. Eles conquistaram a Liga dos Campeões de forma impressionante, derrotando o Mônaco na final por 3-0, o que também é surpreendente pelo fato do Mônaco estar na final, né? Mas não mais do que as semis, que tinha o Porto, Mônaco, Chelsea e simplesmente o Deportivo La Coruña. Que doideira, cara! O Porto, que não era considerado um dos favoritos, brilhou com nomes como Deco, Ricardo Carvalho, Carlos Alberto, sim, aquele Carlos Alberto lá, e o próprio José Mourinho, que levaram o time ao topo da Europa e gravaram para sempre o nome do técnico português e desses jogadores no cenário internacional. Bom, como você pode ver aqui, 2004 foi realmente um ano cheio de surpresas e zebras no futebol mundial. Times inesperados conquistaram títulos que ficaram marcados na história do esporte, e cada um desses clubes fez história da sua própria maneira. Seja pela forma como eles conquistaram esse título ou com a superação que eles mostraram dentro de campo, 2004 tá cravado ali, ó, um toquezinho especial
na história desses clubes. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas zebras de 2004 mais te surpreendeu? E qual você acha que não foi uma zebra? Era para realmente acontecer, se é que teve, né? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Aqui na tela tem mais um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então antes de você clicar nele, deixa um like aqui nesse vídeo, comenta o que você achou e envia esse vídeo para algum amigo e se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho também, viu? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.